Iniciando aqui para vocês mais uma aula de Geografia, 7º ano, sejam todos bem-vindos, alunos, alunas. Queridíssimo professor, professora, é sempre um prazer estar aqui dialogando para vocês. Sempre estou aqui, né, muito bem acompanhado, né? Já aqui puxando uma frasezinha dita por professora Vanessa sempre, né? Estou sempre muito bem acompanhada pelos meninos da produção. Jonas, lindo, maravilhoso. Juninho, nos assessorando, coisa maravilhosa. Também estou aqui acompanhado, né? Fazendo a interpretação de livros da nossa aula por Jéssica Anjos. Eita, maravilhosa. E hoje... vocês sabem, né? Ela que arrasa, ela que dá um show, deixa a nossa aula bem mais alegre. Corta ali, Juninho. Esse professor gosta, né? De tirar uma onda. Olá, meu povo do 7º ano. Olha eu aqui de novo, né? Agora, para a gente trabalhar um pouquinho, dialogar um pouquinho a geografia. Olha que legal. Já dei meu bom dia aqui no chat e estou aguardando a participação de vocês, certo? Então, fiquem espertos aí, viu? Porque quem não baixou ainda o aplicativo do Educa Recife está sendo tolo, viu, professor Tá Gilson? mesmo, viu? Tá, porque a gente pode interagir aqui ao vivo com as nossas. Você pode interagir aqui ao vivo, né, com as nossas aulas, tirar dúvida, deixar comentários, né, participar, que é importantíssimo isso, né, essa troca. Então, os QR Codes vai aparecer aí na sua telinha. Você pode direcionar o seu celular, baixar o aplicativo do Educa Recife e olha, será que aparece a mãozinha do Oxe, professor? Ó, chega. chegou aí, olha aí, tá vendo? Dedo troncho. E aí você pode participar aqui da aula junto com a gente, tá bom? Então fica esse recadinho, a gente gosta da participação de vocês e já estou atenta aqui no chat, viu? Então, bons estudos para todas e todos. Se a gente tem o nosso Educa Recife, para você interagir simultaneamente com a nossa aula, a professora Vanessa já está com o dela ali aberto, você pode mandar sua mensagem e a gente aqui, quem sabe, mandar um abraço e responder alguma dúvida que surgiu durante a aula aqui simultaneamente. Primeira forma, né? Tem o canal do YouTube, que você pesquisa lá o Educa Recife, tudo junto. Vai ter a playlist do 7º ano com todas as aulas disponíveis para você. Você vai ver bastante a professora Vanessa lá também. E também temos aqui a tela da TV Nova, o 22.4. Estamos aqui pelo 22.4, dois patinhos na lagoa, ponto 4. E você nos acompanha sempre, todas as manhãs. Estamos aqui gerando esse conteúdo fantástico por essa equipe maravilhosa de professores, né? Feito aí um material com todo amor, carinho e dedicação para vocês. Então, utilizem, usem, abusem, explorem a gente também. Estamos aqui à disposição. Vamos continuar aqui falando, né? A gente já falou de urbanização, a questão industrial. Vamos ainda continuar dentro desses assuntos, puxando para a questão ambiental, a questão do meio ambiente. Opa, tema importante, viu, professor Não é não? Gilson? E eu gosto Gosta? bastante. A senhora fala muito, né, não? Gosto. Olha só a primeira imagem que chega na sua tela. Tá vendo só, Eita. professora? Um videozinho, né? Alusivo aí ao maquinário no campo, né? Toda aquela questão da modernização que a gente fala que passou o setor rural, né? Olha aí, é o terreno. Aí tem o trator aí passando com seus pneus enormes. Eita, impactando. Exatamente. Ali atrás o maquinário fazendo justamente os caminhos em que vão depois passar mais uma vez ali, distribuindo o que? As sementes, né? Articulando aí o terreno para surgir uma plantação aí, professora. Uma espécie também de monocultura, por que não, né? Que é bem comum a gente ver assim terrenos amplos, né? Na área rural, na área agrícola, no setor agrário, né? Em que esse Exato. maquinário passa e aí muitas vezes aquela vegetação natural saiu e vai ser colocada ali uma monocultura. Quando a gente fala monocultura, né? Aquele terrenozinho ali com uma única espécie ali sendo cultivada. É bem famoso falar aqui no Brasil a questão da soja, tem também o açúcar. Quando a gente puxa aqui para o Nordeste,
tem a cana-de-açúcar. Então, tem todo esse processo inserido no nosso queridíssimo Brasil. E Então, professora, sim, diga E aí. como é vinculado à agricultura intensiva, né? Isso. O processo é intenso aí de produção, né? Uhum. Então acaba uma safra, já vem outra ali, né? Isso. E a galera realmente dá intensidade nisso e acaba, né, causando alguns problemas. Além aí da questão do solo, tudo mais, a questão do uso também, né, de fertilizantes químicos, o famoso agrotóxicos. Isso. Tem a questão também porque não dá um respiro nesse solo, né, professor? É. Porque é um processo contínuo e o solo ali realmente não tem nenhum momentozinho dele, Dá né, respirada, dar uma né? respirada. Pois é, com certeza. Pois é. O solo ele tem as suas porosidades, né, por onde Isso. ele vai ali filtrar a água, por onde ele vai estar ali passando também a ventilação, também a circulação de Exato. ar. E aí esse maquinário passando por cima vai estar o quê ali, ó, compactando esse solo, ó. Tá até passando no slide na compactação, tô doidinho para quebrar outro passador, né? Então, ou seja, vai compactando ali esse solo e aí vai o quê? Diminuindo a sua capacidade produtiva, chegando naquele processo que a gente chama de erosão, né? Quando o solo ele é erodido, né? Aquele solo que é rachado, criando aquilo que a gente também chama de ravinas, né? Aquele corte no solo, né, muito proporcionado por atividades agrícolas, a questão da erosão, né, as ravinas já puxam mais pela questão da água, né, passando ali naquele solo, né, também muito intensificado pela questão do processo de irrigação. Quando a gente fala do setor agrícola, da agricultura, é o setor que consome bastante água, né, o que mais consome água, né, na produção, e isso foi intensificado justamente depois do processo que a gente já falou aqui em aulas anteriores, se vocês voltarem lá, de Revolução Verde. A professora Vanessa também já falou muito disso aqui. Mas aqui, ó, modernização do campo, trazendo o quê, ó? O aumento da produtividade, mas olha aqui, ó, olha o desemprego estrutural também surgindo nesse cenário. O aumento da produtividade porque a gente tinha, né, a população no mundo, olha só, professora, o gráfico, em crescente, né? Uhum. Ao passar dos anos, você vê aqui no gráfico, ó, desde 1950, avançando aí os demais anos, como essa população do mundo ela foi se desenvolvendo e aumentando o seu número. Então, se despertou, né, Consequentemente, né? exatamente, essa preocupação em a demanda alimentacional. Será que a gente vai estar ali produzindo alimentos suficientes para atender a essa demanda populacional aqui que está aumentando? Aí o que foi que disseram? Eita, vamos ter que intensificar essa produção no campo. A gente tem que ter um aumento do número de alimentos lá no setor agrário. Então o que é que faz? Moderniza o campo. Coloca lá o maquinário, substitui aquela produção manual, né, para uma produção mais mecanizada, intensificando, aumentando ali aquele processo, né, de aumento na geração de alimentos. Aí, claro, erradicou a questão da fome. Será Eis que a questão. existem pessoas no mundo que estão ali sendo assistidas pela questão da alimentação? Será que realmente a gente gerou alimentos que supriu essa demanda populacional e todo mundo teve acesso a uma alimentação de qualidade? Aí chega na questão dos problemas sociais, né? Se a Isso. gente teve o aumento, professora, do número de alimentos lá, teve um custo. E aí, muitas vezes, esses alimentos sobe o preço, né, professora? Nem todo mundo tem acesso, né? Exato, exatamente, né? E a gente sabe o quanto impactou também para o pequeno agricultor, né? Que precisava ali daquela terra, daquela área ali já, né? De cultivo, do ambiente já familiar dele e acaba deixando ele esmagado quando traz maquinários, quando traz esse processo todo de modernização do campo, porque esse agricultor ele não pode, né? Não tem, não é nem que ele não pode, ele não tem condições ali de investir como um grande proprietário de terra que tem, né, mais condições financeiras para poder investir nessa modernização. Então, as questões sociais também é um problema, né, diante desse processo aí de modernização. Só teve desvantagens? Não, Não. né?
teve vantagem, sim, o aumento da produção, a questão da irrigação também, né, Isso. aumentou, que muito processo de plantação ali precisava dos ciclos da chuva, né, e Isso. tudo mais, e aí acaba aumentando também a questão da irrigação, mas alguns impactos também causaram, né, ao meio ambiente e também ao ser humano que ali vive, e a Exatamente. nossa saúde também, viu, professor Gilson? Exatamente. Aí dentro disso, professor, dessa substituição que chega na tela, o desemprego Isso. estrutural, que é justamente aquele que é gerado, olha só, pela introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de custos. Então, tem um trabalhador rural, está ali produzindo com sua terra, só que a sua produção não atende lá o seu patrão, né? Isso. Eita, tá muito baixo aqui. Aí o que é que o patrão faz? Bora substituir esse povo aqui pelos maquinários. Beleza, o maquinário vai atender o objetivo do patrão, né? Ele quer o aumento, ele quer lucro, ele quer produtividade. Beleza. Mas aí, como a professora falou, aquele produtor rural, e aí? É. Chegou na questão do quê? Do desemprego, né? Que é a aceleração na Exa- produção, né? E muitas exatamente. vezes esse pequeno agricultor, além de não ter esses maquinários todos, dependia muito da questão climática, né? Isso. Do clima, do solo, dos períodos ali, né? Chuvosos e tudo mais. Então, Uhum. tudo isso impactou, né, professor Gilson? E com certeza. E aí, além dessa questão da geração do desemprego estrutural, né, muitos trabalhadores, alguns procuraram outros terrenos, né, outros ambientes mais próximos para fazer o seu plantio, né, cultivar lá a sua vegetaçãozinha, seu animalzinho, aquela agricultura de subsistência. Como o Juninho faz, né? Exatamente. Tá evoluindo, viu? Já Tá, tá né? já Tá virando. colocando umas Ah, maquinazinhas. quase virando um grande produtor rural. Se juntou com o Jonas, né? Aí Ah, Jonas foi uma João. parceria que, né? Exato. Menino do céu. Aí muitas vezes esse pessoal sai do campo, né? Faz aquele processo do êxodo rural, procura o grande centro urbano para procurar outras formas de viver, né? E por aí vai. Aí, professora, além do desemprego estrutural, da questão social, vem também os impactos ambientais, né? Eita, Aí tem a questão, olha aqui a primeira cena, hein? A poxa, motosserra passando por desmatamento. cima do vegetal, já aí alusiva à questão do desmatamento, a questão do extrativismo, Isso. professora. Então é bem comum não respeitar, né? Muitas vezes está lá a arvorezinha, né? Aí chega o produtor, poxa, essa madeira aqui vai ser boa para mim, viu? Aí chega lá e na primeira árvore, na segunda, em grande quantidade, nesta extração de lenha, aí sai aqueles caminhões, né? Carregados de madeira, né, aqueles bitrenzão, né? Mas cadê que o rapaz está lá pensando no replantio Pois, daquela árvore, né? pois é, né? E a lógica parece ser Isso. assim, para que floresta se eu posso lucrar, né? Exatamente. É justamente aquela questão da ambição que o ser humano É. tem, né? De visar apenas suas questões particulares, não visar só que pensar em Isso. mim. E, Essa e a- natureza aí, eu que, professor? exatamente. A gente ri aqui brincando, né, para Pois é, descontrair, mas é um parece até problema. que a gente tá É, achando bom, né? mas é um problema seríssimo, né, que a gente Isso. enfrenta aqui no nosso Brasil, na atualidade, nos últimos anos, né, a intensidade disso, de desmatamento. Olha, vocês podem ver aí na tela que está passando um vídeo triste, né, aí de desmatamento, queimadas, o Uhum, quanto a gente não escuta falar, né, hoje em dia, justamente. da quantidade Exatamente. disso no nosso território brasileiro. E assim, é um problema. A gente está aqui, né, discutindo, dialogando, justamente para que a gente tome consciência, se sensibilize dessa crise ambiental que a gente vive, né? A gente ri nos momentos assim descontraído, mas é uma É, questão muito bastante sério. séria, é uma conversa, né? Um papo Exatamente. sério. Exatamente. É daquela questão dos reflexos nas mudanças climáticas, né? Isso. Porque altera os ecossistemas, altera os biomas, aí tem aquela questão do equilíbrio ecológico que traz os vegetais que estão aqui, e aí o ser humano vai retirando e começa aquela cadeia de desequilíbrio, aí dá reflexo também na fauna que existe aqui, né? Os animais muitos são mortos, hoje tem que procurar outros ambientes, aí se adaptar a outras regiões, então assim, é uma questão muito grave, muito séria.
e vem se intensificando bastante dentro dos nossos biomas. Não se limita a um determinado bioma, em todos é presente essa ação que a gente chama das ações antrópicas, E acha que professora. só fica no espaço rural, né? Mas não, chega Exatamente, aqui na cidade também, também. também Pois é. chega, né? O crescimento urbano, né? As Isso. verticalizações das cidades, as camadas impermeáveis, tudo isso dá reflexo nas questões ambientais, e tá O- bem comum a gente falar, né? Quando a gente tá no Grande Centro Urbano aqui é quente, né, professora? Então, Poucas áreas verdes, né? Os ventos circulando com dificuldade devido às edificações, né? Então fica aquela questão bem abafada, né? A poluição que é gerada pela indústria, pelos isso. veículos. E esse vídeo aí Sim. que tá passando de Eita, agrotóxico, aí é aí o também alimento, e o exato. alimento que chega no nosso prato cheio Oxe, de veneno, desses menino. fertilizantes químicos. Exatamente. Aí Impacta. polui aqui, ó, o que? O vegetal, polui o solo. Isso. Aí tem a questão dos animais que se alimentam, também E, vai ser contraído. Aí quando a gente vai consumir a carne daqueles animais, também já vem com esses resquícios, né? uhum. O alimento que está sendo produzido ali, o tomate, Opa. como é o O nome milho. aquele? Exatamente. E também tem a questão do algodão, que também passa muito por esse Uhum. processo dos agrotóxicos, né? Aquela Trigo. cenourazinha também, professora. É. Então é bem comum os produtos orgânicos aí, né? Porque a gente não vai ali consumir um negócio bem mais, né? Gostoso, delicioso, E do seu olha, jeito natural, com seu pois sabor é. E ainda tem fantástico. uma vantagem, né? Que a gente está Uhum, vendo aumentar a demanda de alimentos orgânicos nas cidades. uhum. E a gente ainda muitas vezes pode trocar uma ideia com o produtor, o que fez ali o plantio, cultivou. Veja que legal. Isso aí é uma dica, viu? E é É. bem legal, porque a gente pode ali, ó, inclusive, ter uma troca com o trabalhador rural. Exatamente. Eu não sei se é sexta ou é sábado, tem uma feira desses produtos lá em São Lourenço, viu? É? Na Praça do Canhão. Estão Legal. lá vários vendedores, né? Vários produtores, melhor dizendo, que também estão fazendo um processo de venda ali, né? Eles Uhum. produzem e vendem, né? Olha, e E também está são... dando renda, né, para esse Exato. pequeno produtor. Tá aumentando, viu? Eu acho que é uma E eu coisa boa, reparei né? nisso também. A feira começou com um número menor, hoje está bem maior. Era um Tá espaço vendo? pequeno da praça, hoje pega quase a praça toda de Tá São vendo? Paulo. Coisa boa. E o Juninho daqui a pouco chega tá, por lá com os chega produtos lá, dele. comercializando lá. Tamo junto, Juninho. Olha essa imagem aqui na tela que já vai o quê? Nos remeter à questão de um mundo mais sustentável, né, professor? Olha só, É. hein? Tem ali o braçozinho de uma árvore, vai, depois vira um robozinho, tá vendo, professora? Eita. E já do outro lado, uma plantinha, né? Sendo ali colocada no. Germinando. Exatamente, colocada ali, que no futuro vai dar uma árvore linda e maravilhosa. Então, ou seja, é um contrastezinho, né? Que essa imagem tem aqui no meio, né? Que já vai nos remeter à produção, né? A questão das revoluções industriais Isso. em que o mundo passou. Então, sempre teve essa questão. Sempre não, né? Começou a É. ter essa questão de pensar nas gerações futuras. Aí é que entra a questão da sustentabilidade. A gente ter que consumir aqui os recursos naturais que temos disponíveis, que supra a nossa demanda, mas também que a gente não possa esquecer as gerações que vêm posteriores. A gente tem que conservar para que as gerações que venham também tenham o direito, também tenham ali aquela disponibilidade para que eles também possam consumir. Mas aí, professora, porque o ser humano, professora, é um negócio incrível, né? Não, porque aqui agora, nesse terreno, vou querer aqui com a indústria têxtil. Aí pega, derruba tudo lá e tal, não sei o que, constrói o prédio, aí foi-se embora a natureza. Quando você pega aqui esse contraste dessa imagem, joga na tela, Juninho. A mata nativa. Exatamente o que a Sati cita agora. Você vê que a vegetação depois ela troca por um braço mecânico, né? Então, seja, é um contraste, né? De que o homem não está tendo assim uma convivência tão sustentável com o meio ambiente. Aí Isso. foi quando despertou a questão das conferências ambientais, que Exatamente. já vem desde a questão lá de trás, do protocolo de Kyoto, preocupado com a emissão de gases. Aí depois vem as conferências, né, a questão da ONU
quando gera a Agenda 21, né, com aqueles 17 objetivos que o mundo tem que alcançar até 2030, é justamente o quê? Para ter um mundo mais sustentável, tanto na questão ambiental, como na questão econômica, Isso. institucional e também nas questões sociais, Humanas, exatamente as exatamente. questões humanas, as desigualdades que tem entre a população. Será que a gente consegue alcançar isso? Tem até 2030, né? Estamos em 2022, tem 8 Bom, a gente anos precisa aí. se acelerar um pouquinho, né? Acelerar. Para poder realmente atingir esses objetivos aí. E a gente aqui, né, não está fazendo uma crítica a todo o processo de Não, revolução industrial, né, e de tudo, não. porque trouxe benefícios Trouxe sim, né, sim. gente? A gente vive aí numa sociedade muito mais complexa do que aquela primitiva que só era ali plantar para comer. A gente fomos crescendo, né, não só em população, mas também nas áreas urbanas, e foi se tornando um pouco mais complexa. Precisava realmente de inserir ferramentas para que pudesse auxiliar, né, todo esse processo de crescimento. Mas a gente precisa pensar, né, de uma forma mais sustentável, de fato, onde a gente possa dialogar. Esse desenvolvimento econômico, né, porque a economia é um setor fundamental dentro da nossa sociedade, mas que a gente também possa pensar nos nossos recursos naturais, como preservá-los, conservá-los, e também nas questões sociais, né? De justiça social, certo? A questão aí de segurança alimentar, né? Isso. A gente estava falando de alimentos aí, tudo isso está junto nessa perspectiva da sustentabilidade. Justamente. Aí quando a gente chega na terceira revolução industrial, quando a gente chega na questão do meio técnico científico, é bem como você vê nos livros de geografia falar do professor Milton Santos, que trabalhou essa questão do meio Maravilhoso. técnico científico informacional, ou seja, o mundo mais integrado, as distâncias entre as pessoas bem mais curtas. Então, de primeiro, você, quando queria conversar com alguém que esteja distante, outra cidade, aí você tinha que fazer o quê? Não tinha um celular tão assim, né? Com tantos recursos, né? High-tech. Aí pega É. a questão da internet, né? Então, ou seja, as pessoas tinham o quê? Escreviam uma carta contando toda a historiazinha, Eita. aí tinha que pegar um envelope, colocar no envelope, aí comprar o selo, vai fazer aquele negócio lá da língua, para E, colar o selo na e a carta. máquina de escrever Oxa, aí também. botava lá no negócio, aí tem que esperar o carteiro vir, pro carteiro pegar e levar pros correios. Aí, um arrudeio. Aí agora, quando você quer mandar uma mensagem, né? Sei lá, algum parente que esteja longe, não vamos forçar tanta barra aqui, né? Aí você pega o celular, tem aí as redes sociais, O Zap. o WhatsApp, o Zap, É, professora. o Zap. ZAP, né? Zap. Eu gosto É do Zap. Zap. Entrar no Face. Deixa a coisa mais brasileira. Exatamente. Então, ou seja, as redes sociais aí facilitando, integrando ainda mais o mundo. E os demais, né, gente? Você mesmo aqui agora está tendo o prazer de assistir o rostinho lindo, aí no conforto, independentemente do lugar onde você esteja. Você está na sala de aula, não sei, está assistindo pelo Educa Recife, pelo celular, olha só como o mundo está bem mais Com a integrado, facilidade, né? exatamente, as distâncias estão bem mais curtas, né? Coisa boa, né, minha gente? Mas aí olha a imagem, professora. Como a gente Opa, falou adoro aqui, né? charge. Tá vendo só? Olha, professora, Olha a aí, primeira ó. charge ali, ó. O rapaz olhando para o outro, né? O outro ali já cheio de resíduos sólidos, né? Aí fala, você veio do lixo? Aí ele, não, vim da praia. Nossa, Olha só, hein? Foi dar um mergulho na água, né? eu cheio Na água de... do mar, aí veio todo cheio de poluição, né? Já do outro lado, veio todo cheio de resíduo sólido, né? Para ligar garrafa PET, pneu, latinha de refrigerante, enfim. E do outro lado, professor, olha só, hein? De um lado a indústria, falando de sustentabilidade, mas pelas costas, ó, visando a questão do lucro, né? Fica Uhum, só na questão da teoria, né? Mas na isso. prática é a poluição O, ambiental. o verdinho aí mesmo não são florestas, né? O verdinho é o dinheiro. O verdinho é o É o dinheiro, né? dinheiro. Então, ou seja, como o ser humano, né, ele vai além naquele simples ato de descartar uma lata, um saquinho de pipoca É, na rua, causa aí todo o impacto ambiental. Quanto tempo aquele plástico não vai demorar ali para se desentregar da natureza, né? pois Então, ou é. seja, aqui, ó, quais são, professores, os principais impactos da indústria do meio ambiente? Contaminação da água,
devastações de florestas, poluição do ar, aquecimento global, alteração da fauna e flora e também o desbalanço da cadeia alimentar. Para a gente encerrar aqui, vamos deixar um pequeno questionamento para vocês, dialogarem aí entre vocês e o seu professor. A gente falou sobre ele, professora, mas aí, ó, afinal, o que é o desenvolvimento sustentável? Opa! O que é que vocês acham, o que é que você pensa sobre isso? Fale aí, dialogue com seus coleguinhas, enquanto a professora Vanessa ali vai se despedindo. Eita, aula show, top. Foi massa estar aqui com vocês, pessoal. Um beijo bem grande no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau. Beleza, sétimo ano! Quer pegar de surpresa, né, Juninho? Um beijo do rostinho lindo. Até semana que vem, pessoal.